Então, já está iniciando a gravação. Nesse momento, então, a gente pode deixar até, Jefferson, só a câmera da professora liberada, aí só vai ficar a professora. Eu vou desabilitar a minha também durante a exposição da professora. Então, a primeira, eu gostaria de agradecer a professora Elaine Vermont, então, do Departamento de Energia e Sustentabilidade, e aceitou, então, apresentar hoje para nós o tema de energia a partir de resíduos. Eu vou pedir que a professora, no primeiro momento, faça uma introdução a respeito para que todos conheçam, né, a professora. E, mais uma vez, muito obrigada por, então, compartilhar conosco, né, esse tema no dia de hoje. Muito obrigada, professora, eu te passo a palavra. Muito bem, muito obrigada, professora Célia, inicialmente pelo convite. É uma satisfação poder estar aqui nesse momento reunido com você, com todos os que estão aqui presentes, né? Alguns conhecidos, ex-alunos, alunos atuais aqui da UFSC e também todos os estudantes da URDS. Então, eu me chamo Elaine Virmon, então sou docente do Departamento de Energia e Sustentabilidade da UFSC desde 2013. Eu sou graduada pela UFSC em Engenharia de Alimentos, pós-graduada em nível de mestrado e doutorado em Engenharia Química pela UFSC também. Então, eu costumo dizer para os meus alunos que eu sou filha da UFSC, né? Por ter toda essa trajetória dentro da universidade. Eu também tive uma experiência fora da UFSC, um meio termo ali entre o final do doutorado e o início da atuação profissional. Comecei atuando na Embrapa Agroenergia como analista de pesquisa na época. Trabalhei lá por quase 3 anos no tema de conversão de biomassa em energia e envolvendo todos os aspectos a isso relacionados. E quando adentrei na UFSC, no final ali de 2013, eu dei continuidade ao trabalho que eu já vinha fazendo nessa área. Em nível de mestrado e doutorado, eu também trabalhei com conversão termoquímica de biomassa, resíduos agroindustriais diversos. Então, o tema que eu trago aqui para vocês hoje está nesse âmbito, né, energia a partir de resíduos. Dentro da UFSC, eu faço parte do programa de pós-graduação em Energia e Sustentabilidade desde 2015, e também em 2015, junto com a professora Elise, que é minha colega de departamento, nós fundamos o NUDAP, que é o Núcleo de Desenvolvimento de Processos de Produção de Energia. Então, dentro do NUDAP, a gente vem realizando diversos trabalhos dentro dessa temática também, e ao finalzinho dessa apresentação eu vou citar alguns exemplos. Bom, para hoje, então, temos esse breve roteiro aqui, onde a gente vai falar um pouquinho das emissões de gases de efeito estufa no cenário energético, especialmente no setor de resíduos, e aí vamos direcionar nossa fala para o contexto da conversão de resíduos em energia, gerenciamento integrado de resíduos, e, por fim, algumas considerações, reflexões finais. Eu deixo todo mundo bem à vontade para, se tiver alguma dúvida eventualmente, né, quiser interromper, ou preferencialmente deixar para o final, já que eu não vou estar vendo vocês, né, então vou estar olhando só para a minha apresentação. Talvez a professora Célia consiga registrar alguma coisa se estiver ali no chat e me informar depois, por gentileza, tá? Perfeito, eu fico atenta aqui, tá? Tá bom. Bom, a humanidade tem tido população crescente, mudanças nos hábitos de consumo e, consequentemente, um aumento nas demandas de recursos naturais e de energia, né? E a gente já tem várias evidências científicas e já está passando por um consenso geral de que as mudanças climáticas são uma realidade e de que há necessidade de agir contra elas, né? Então, nós temos aí representados pelos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável as diferentes demandas que o mundo tem atualmente, né? E dentre esses 17, eu destaquei aqui 6 deles, e esses estão, de certa forma, associados ao tema que a gente vai tratar aqui hoje. Então, o ODS 2, Fome Zero e Agricultura Sustentável,
o 6, água potável e saneamento, o 7, energia limpa e acessível, o 11, cidades e comunidades sustentáveis, o 12, consumo e produção responsáveis, e o 13, ação contra a mudança global do clima. Os 5 anteriores convergindo, né, para esse 13º, que é o que vem nos preocupando atualmente, né? Bom, a gente sabe que o efeito estufa é decorrente de um fenômeno natural que ocorre no planeta, né? Quando parte das emissões solares retornam, né, para a crosta terrestre e ficam retidos ali, promovendo um aumento da temperatura global do planeta. E a ação humana, desde os princípios da Revolução Industrial, tem promovido o aumento da concentração dos gases de efeito estufa, dentre esses, principalmente o CO2, ou, como comumente é reportado, né, as emissões de CO2 equivalentes. Então, aqui nessa figura se observa entre 1850 e a atualidade, como que vem aumentando essas emissões de CO2 equivalentes. Aqui são os dados em bilhões de toneladas de CO2. Dentre as principais fontes emissoras, a gente tem em verde aqui destacado no gráfico a mudança de uso da terra e a silvicultura, que lá nos primórdios da Revolução Industrial era a principal emissora, e a partir de 1875, final do século XIX, aqui, né, em diante, começou a prevalecer e de forma contínua aumentar a emissão da queima de combustíveis fósseis e do setor cimenteiro, né? Então, a gente vê que essas emissões têm aumentado numa taxa bem significativa e, por isso, a gente tem essa preocupação atual, né? Quais são os impactos disso para a humanidade? E esses impactos já estão descritos de diferentes formas, né, na comunidade científica, e aqui eu destaco para vocês 3 cenários que já vêm sendo considerados, sendo que o primeiro aqui é o que vem desde 2015, desde que o novo Acordo do Clima foi ratificado lá em Paris, na COP21, e desde então, né, as sucessivas conferências das partes da Convenção Quadro das Nações Unidas vêm discutindo formas de tentar conter em 1,5 grau o aumento da temperatura global do planeta em relação aos níveis pré-industriais. Então, esse primeiro cenário de mais 1,5 graus da temperatura global, ele já tem previstas consequências bastante graves. Por exemplo, 2 meses é o período médio de duração de secas e 3% probabilidade de um ano de verão ártico sem gelo. Isso no cenário de 1,5 grau a mais. No entanto, a gente já está, como eu vou mostrar um pouquinho a seguir, a gente já está praticamente nessa situação de já estar praticamente 1,5 grau acima da temperatura média registrada lá no início da era industrial, né? Então, a gente já está considerando também cenários de mais 2 graus e mais 3 graus. E se passarmos para esse segundo de mais 2 graus, de 2 meses já vamos ter 4 meses de duração média de períodos de seca. E se passarmos para 3 graus, isso vai para 10 meses. E assim como em mais 2 graus, a probabilidade de um ano de verão ártico sem gelo já sobe de 3% para 16%, e no cenário de 3 graus a mais, essa probabilidade já chega a 63%. Então, a gente vê que não há uma linearidade, né? Não há previsão, não há como... Há estimativas, mas não há certezas acerca dos impactos que as mudanças climáticas podem efetivamente trazer. Então, o que se vem trabalhando desde 2015, desde a COP21, é a conter em 1,5 grau. Já se sabe que menos que isso não é possível, já estamos nessa situação. Então, as metas sendo trabalhadas são de reduzir em 43% até 2030 as emissões de gás de efeito estufa, isso no mundo, né?
e em 60% até 2035 para tentar conter em 1,5 graus essa temperatura média global, acima, né, dos níveis pré-industriais. E aí, então, aqui a gente vê que os registros de temperatura média anual desde 1967 indicam um contínuo crescimento, né? A gente vê um padrão aqui no crescimento, e aqui em 2022 já estávamos com 1,1 grau acima, e em 2023, 1,48. Então, já estamos na situação de 1,5 grau a mais na temperatura média global. E aí, o que temos a fazer nessa situação é o que está sendo discutido e quanto custa fazer o que se tem que fazer. É um ponto-chave que vem sendo discutido nas conferências das partes, ali, das COPs, né? A gente vai ter a COP 30 neste ano no Brasil, no final deste ano, em Belém do Pará. Então, todas as COPs vem a questão quem paga a conta, né? E essa é uma questão que ainda está em aberto. Aqui só para representar a participação de 3 dos principais gases de efeito estufa, CO2, metano e óxido nitroso, nesse âmbito do aquecimento global, né? Então, o dióxido de carbono é o mais abundante, na ordem de 75%, metano aproximadamente 19,5% e o óxido nitroso 5,5%. Isso em 2023, né? Então, o CO2 é o mais abundante, o mais emitido, mas o metano e o óxido nitroso, eles têm o potencial de aquecimento global bem maiores do que o CO2 em si. O do metano é 28 vezes maior e o do N2O é 265 vezes. Então, por isso que sempre se tem que considerar as emissões desses outros gases de efeito estufa também e considerar esse fator, né, esse potencial de aquecimento global que difere entre eles para expressar as emissões de gás de efeito estufa como CO2 equivalentes. Bom, e aí quem são os principais países emissores de gás de efeito estufa? Então, aqui a gente tem dados de 1988 até 2021, mostrando aí, no caso, né, as emissões acumuladas desse período, mostrando que os Estados Unidos está na primeira posição como o maior emissor de gás de efeito estufa, seguido por China, Rússia e, na sequência, ali aparece Brasil. Aqui destaco que estão considerados o uso de combustíveis fósseis como fonte emissora e a mudança no uso da terra, né? Que envolve questões de desmatamento, por exemplo. Então, os Estados Unidos, em 2021, ele foi responsável por 20,3% das emissões totais, e isso resultou num aquecimento da temperatura média global de 0,2%. É só para ter uma ideia do impacto que essas emissões têm sobre essa temperatura. O Brasil, no ranking global, né, que considera as outras fontes, além dessas duas aqui que estão no gráfico, está classificado como o 6º maior emissor de gás de efeito estufa, isso considerando os dados registrados até 2020. E o 4º maior emissor na história, considerando os dados até 2021. E no Brasil, diferente do que ocorre na China e nos Estados Unidos, por exemplo, onde as emissões da queima de combustíveis fósseis prevalece, no Brasil, a parte verde aqui da barra faz referência principalmente à prática do desmatamento, que ainda é tão disseminada, infelizmente, no nosso país, né? Em segundo lugar, que não aparece aqui nesse gráfico, é a agricultura e a pecuária principalmente pelas emissões da digestão do gado bovino, né, que faz uma fermentação entérica e libera metano na atmosfera. E em terceiro lugar está a emissão de combustíveis fósseis no setor de transportes e industrial. Então, no Brasil, em 2021, foram 110 bilhões de toneladas de CO2 equivalente emitidos desses dois setores aqui, fóssil e desmatamento, né? Isso indica que a gente precisa trabalhar fortemente no país para reduzir essa contribuição aqui do desmatamento, apesar de que no setor energético a gente também vem trabalhando bastante.
Aqui a gente vê as emissões nacionais por estado, no período de 1990 à atualidade, até 2020, principalmente, que dados, né, um pouquinho depois, 2023. Então, a gente vê aqui em verde, nas barras, a mudança do uso da terra e o setor florestal, a agropecuária nesse bege, vermelho, o setor energético, e vejo que aparece em azul claro, em penúltima posição aqui no topo das barras, o setor de resíduos e, posteriormente, em marrom, os processos industriais. Então, eu já vou direcionar logo em seguida para o setor de resíduos, que é o principal ponto nosso aqui de discussão hoje. Então, no geral, o Brasil tem compromissos internacionais, ele é um signatário do novo Acordo do Clima, né? Portanto, está comprometido com ações para alcançar os ODS e, consequentemente, mitigar emissões de gás de efeito estufa. Então, ele prevê que se alcance a neutralidade nas emissões nacionais até 2050. É algo um tanto audacioso, considerando que a gente está aí com um nível de emissões totais aí, né, na ordem de 230 bilhões de toneladas de CO2 equivalente atualmente. Bom, o Brasil, né, diferente de outros países mais desenvolvidos, ele tem uma situação relativamente confortável, né, na sua matriz energética e também elétrica. Então, a gente vê aqui à esquerda a oferta interna de energia no país, onde 47,4% é de fontes renováveis. No entanto, o Brasil é o nono maior produtor de petróleo, né? E tem produção crescente de petróleo, e tem uma participação na sua economia bastante grande, oriunda dessa fonte. Então, em algum momento, o país vai ter que decidir, né, até que ponto pode seguir explorando ainda mais o setor petroquímico, ou vai ter que reduzir, né, e dar mais incentivos para renováveis para ampliar ainda mais a sua participação, que já é bastante grande. O Brasil tem esse destaque a nível mundial, né, dessa parcela tão representativa de renováveis na sua matriz energética. E aqui à direita, na geração elétrica total nacional, a gente também, diferente do restante do mundo, tem uma posição aí invejável, né, digamos assim. 83,6% é de fontes renováveis, 14,4% apenas de fontes não renováveis, mas a busca é cada dia maior, né, por aumentar ainda mais a participação das fontes renováveis de energia. Bom, e aí então a gente vai focar agora no setor de resíduos. Aqui a gente tem as emissões de gás de efeito estufa do setor de resíduos, então expressas em megatoneladas de CO2 equivalente. Então, no setor de resíduos, as emissões são oriundas das diferentes formas de tratamento, se há tratamento ou não desses resíduos, a forma de destinação final, e há opções diversas de se aproveitar o potencial energético dos diferentes resíduos que esse setor apresenta. Então, aqui a gente tem, desde 1990 a 2022, mostrando que as emissões vêm aumentando continuamente, né? E estão aí na ordem de 96 milhões de toneladas de CO2 equivalentes atualmente. Aqui na parte em laranja do gráfico, a gente tem a disposição final de resíduos que predomina no Brasil. O que predomina no Brasil é a destinação final em aterros sanitários, onde os resíduos ficam indefinidamente se degradando em condições em que estiverem aterrados e liberando, na sua maior parte, esses gases, principalmente representados por metano e CO2 na atmosfera. Então, a emissão de metano em aterros sanitários é uma das principais fontes de gás de efeito estufa em regiões metropolitanas, onde a geração de resíduos é maior e a concentração desses resíduos em aterros é maior. Efluentes líquidos domésticos estão aqui representados por essa fração em verde no gráfico. Aqui, principalmente, o esgoto sanitário, né? A gente sabe que o Brasil tem uma deficiência muito grande no setor de saneamento básico, insuficiência de redes de coleta e tratamento de esgoto, assim como ocorre para resíduos sólidos. Então, esse esgoto que não é tratado também acaba contribuindo para as emissões de gás de efeito estufa.
Aí entram também os efluentes líquidos industriais nessa barra, nessa fração mais acima, em coloração mais vermelha do gráfico. E, por fim, mais clarinho aqui no topo, incineração ou queima a céu aberto de resíduos que ocorre, né? Não é recomendado, mas acaba ocorrendo também. Então, o setor de resíduos, apesar de ter uma parcela menos representativa na contribuição global do país, nas emissões de gás de efeito estufa, é um setor que, por outro lado, tem grande potencial de reduzir as emissões em curto espaço de tempo e com ações praticamente imediatas. Por isso, constitui uma opção para enfrentamento da emergência climática de forma associada com a oferta de fonte renovável alternativa de energia, né? Que seria as diferentes formas de energia que a gente pode gerar a partir da conversão dos resíduos. Aqui a gente vê as emissões por setor e estado brasileiro, daí conversando com aquela figura anterior, onde apareceram as emissões por países, né, comparando o Brasil com outros países. Lá aparecia o setor energético com uma contribuição menor e a área de mudança de uso da terra e silvicultura com uma contribuição maior. E a gente vê aqui, então, dentre os estados, quais são os estados que mais contribuem nesse âmbito do desmatamento. E aqui aparece o Pará em primeiro lugar, com o estado com as maiores emissões e a maior parcela dela representada aqui pela parte verde na barra, sendo justamente da prática do desmatamento. A fração em bege aqui nas barras faz referência ao setor agropecuário e em vermelho o setor de energia, em azul claro resíduos e em roxo os processos industriais. Então, Pará e Mato Grosso são os estados que mais sofrem com desmatamento e, consequentemente, têm as maiores emissões de gás de efeito estufa acumuladas aí devido a essa prática, assim como o setor agropecuário também é importante nesses dois estados. Rio Grande do Sul e Santa Catarina, para falar aqui da nossa situação aqui mais regional, né? Rio Grande do Sul está na 11ª posição e Santa Catarina na 16ª posição em termos de emissões de gases de efeito estufa a nível nacional. Então, em Santa Catarina, com destaque aqui para o setor energético, mas também agropecuário, né, estão bem próximas aqui as contribuições desses dois. E no Rio Grande do Sul, o setor agropecuário com maior participação, seguido do setor de energia, né? Então, aqui no mapa à direita, a gente observa, né, o que predomina no norte do país, norte e nordeste predomina, então, as emissões pelo desmatamento, com os círculos em verde, no centro-oeste, sudeste, sul do país, o setor agropecuário, e aqui mais no sudeste, né, e também sul, em vermelho, o setor energético. E isso nos orienta, né, para as principais demandas nesse contexto, né, para quais ações precisam ser colocadas em prática. Aqui só detalhando um pouquinho mais os casos de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a gente olha aqui de 1990 a 2023, então as variações, né, de cada setor nas emissões, então energia em vermelho, agropecuário em bege, o verde do mudança do uso da terra, desmatamento, e em azul resíduos. Na pontinha aqui, azul resíduos, a gente vê que tem crescido a participação das emissões, a geração de gás de efeito estufa desse setor, né? E em 2023 foi de 7,4% das emissões totais do estado. No Rio Grande do Sul, a gente observa isso também, né? Apesar de não tão nitidamente no setor de resíduos, mas esse setor também contribuiu com 5,4% das emissões de gás de efeito estufa do estado do Rio Grande do Sul em 2023. E então, agora vem a pergunta, né? Sabendo do cenário que a gente tem aí de mudanças climáticas, grande e efetiva contribuição de setores importantes nas emissões de gases de efeito estufa, principalmente aí, né, no que está mais próximo da nossa capacidade de atuar, que é o setor de energia, e o setor de resíduos,
como que a gente pode atuar na busca de contribuir para reduzir essas emissões? Então, para isso, a gente precisa entender um pouquinho como que está estruturado esse setor de resíduos e quais são as bases legais associadas. Bom, o setor de resíduos, ele, no Brasil, resíduos sólidos especificamente, né, ele está amparado pela Lei número 12.305, que é de agosto de 2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Essa política, ela traz essa hierarquia na gestão e gerenciamento de resíduos, que preconiza, por nível de prioridade, inicialmente a não geração, ou minimizar ao máximo a geração de resíduos, reduzindo, então, a quantidade de resíduos que a gente vai ter para gerenciar, passando depois para reutilização, para reciclagem, tratamento e, por fim, a disposição final de rejeitos, ou seja, somente daquilo que não tem mais condições de ser aproveitado de alguma forma nos níveis anteriores, somente esse rejeito sendo encaminhado para um aterro sanitário, que é considerado pela Política Nacional de Resíduos Sólidos como uma disposição final ambientalmente adequada. No entanto, desde que instituída essa Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gente sabe que o Brasil está correndo atrás de eliminar lixões. A gente já está há 15 anos, né? Lutando para eliminar lixões, mas a gente não conseguiu nem isso ainda, quem dirá então migrar para uma destinação final melhorada. A gente tem cerca de 2 mil lixões ativos no país ainda atualmente, né? Então, a gente está numa situação ainda de bastante atraso, bastante ineficiência na geração de resíduos, na gestão de resíduos, melhor. Bom, olhando aqui para um comparativo de 2019 em relação a 2010, então em 2010 a gente tinha uma geração per capita de 348,3 quilogramas por habitante ano. Em 2019 isso aumentou, porque a população está crescendo, então a geração de resíduos também cresce, então foi um aumento de 19% na geração de resíduos em 10 anos. Essa geração, então, ela é bastante grande e em 2022 a gente atingiu aí a média per capita de 1 quilograma dia de geração de resíduos, somando, então, 211 mil toneladas dia. Isso é bastante coisa, né, para a gente lidar diariamente. No mundo, essa geração é bem maior, né? Está aí mais já de 2,2 bilhões de toneladas. E, no entanto, né, o nosso caso brasileiro aqui ele é bastante dramático, porque a gente não tem coleta de tudo que a gente gera, ou seja, a insuficiência na cobertura da rede de coleta de resíduos, e então fica uma quantia considerável ainda largada por aí em condições inadequadas. Nos últimos anos, aí, na média, ficaram aí mais de 6 milhões de toneladas dispersas no ambiente, e apenas na ordem de 4% foi reciclado ou compostado. Então, a gente tem praticamente tudo por fazer para estabelecer aquela hierarquia na gestão de resíduos, né? Só para observar aqui, então, um mapa da cobertura da coleta de resíduos no país. Na região norte é da ordem de 82,8% a cobertura da rede de coleta de resíduos sólidos, nordeste 82,7%, centro-oeste 94,9%, sudeste 98,6%, sul 97%, totalizando uma média nacional de 93%. Então, a gente precisa ampliar essa coleta para garantir que tudo que a gente gera seja coletado e, para o próximo passo, né, agir para fazer um tratamento melhorado e otimizado desses resíduos. Considerando a projeção de crescimento populacional até 2050, a ABRELP, que é a antiga Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública, então, em 2020, ela fez essa projeção de que até 2050, considerando, então, 12% de crescimento populacional e a projeção de aumento do PIB, a gente vai chegar
a 120,9 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos. Atualmente, a gente está na marca aí dos cerca de 83 milhões de toneladas. Então, a gente vai ter, em relação a 2020, lá em 2050, um aumento de 50% na geração. Ou seja, a gente vai ter 50% a mais do que a gente já tem hoje, que é bastante, né? E o que a gente vai fazer com tanto material assim, tantos resíduos, né? Essa é a grande pergunta. Onde eles vão ser acomodados se a gente mantiver o aterramento como principal destinação? Aí a gente tem esse relatório da United Nations, né, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, foi publicado em março de 2024, e aqui já indicando que a geração de resíduos vai aumentar para 3,8 bilhões em 2050 a nível mundial, e que se não forem tomadas medidas urgentes na gestão desses resíduos até 2050, o custo anual global vai alcançar 640 bilhões de dólares. Ou seja, a gente gasta muito dinheiro para fazer a destinação desses resíduos, né? E se essa destinação não é otimizada, a gente, além de gastar todo esse montante de recursos financeiros, a gente está também gerando grandes impactos sociais, ambientais e outras consequências mais surgem associadas, né? Então, no Brasil, predomina a destinação para aterros sanitários, como já comentei com vocês, a Política Nacional de Resíduos Sólidos considera essa uma destinação adequada, mas a gente sabe que tem vários impactos associados. E em vermelho, aqui nessas figuras, comparativo 2019 com 2010, a gente observa que a destinação inadequada aqui em aterros sanitários ainda é bastante expressiva, na ordem de 40%, foi em 2022. Então, a gente precisa fazer muita coisa aí para coletar tudo que gera e destinar de forma mais adequada. Só no Brasil, né, o impacto sobre a saúde dos brasileiros aí tem um custo bastante alto, cerca de 77 milhões de brasileiros são impactados diretamente devido a essa destinação inadequada de resíduos, e a nível global esse custo com tratamento de saúde por condições adversas da destinação de resíduos é da ordem de mais de $1 bilhão, né? Então, são custos muito altos de destinação em si, mas também de tratamento à saúde, mais as questões ambientais atreladas. E em termos de recursos, então, a gente observa aqui dados da Associação Brasileira de Meio Ambiente e Resíduos, a BREMA, antiga BRELP. Em 2022 foram gastos 29 bilhões de reais no país para varrição de vias, limpeza de áreas públicas, coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos, e majoritariamente esse recurso foi para destinação em aterro sanitário. Então, a gente precisa de mais investimentos aí para ter outras opções de tratamento de destinação final desses resíduos. Então, desde 2010, quando foi instituída a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gente pouco avançou. Aqui é um quadrinho resumo, né? A geração de resíduos aumentou na ordem de 59, aproximadamente, milhões de toneladas para 73 milhões de toneladas. Então, uma geração que aumentou, desculpa aqui, né? Passou de 67 milhões para 79 milhões, 19% a mais na geração. Aqui foi na coleta, né, que não passou para 100% ainda. E o envio para disposição inadequada, que é lixão, que ainda prevalece, ainda está presente no Brasil, também aumentou de 2010 para 2019. A gente teve, em números absolutos, lixões fechados, mas, né, em termos relativos à geração ainda, a destinação para lixões, a destinação inadequada ainda aumentou. Então, a gente está na contramão do que a política nacional deseja, né? E se a gente continuar nesse ritmo, né, em que a gente está atualmente, a gente vai levar 55 anos para eliminar a destinação inadequada. Ou seja, né, a gente está num ritmo de redução dessa destinação inadequada de 0,72% ao ano. Então, se a gente continuar assim, lá em 2075 a gente vai ter eliminado, mas
Em 2050, a gente já vai estar com 50% a mais de resíduos, então, né, não dá para esperar até lá. A gente precisa agir imediatamente. E para agir imediatamente, quais são as opções que a gente tem, né? Então, o que a gente pode fazer com os resíduos está diretamente relacionado com as características desses materiais. Aqui, nessa apresentação, eu estou enfocando principalmente nos resíduos sólidos urbanos, tá? A fração sólida, semissólida desses materiais. Então, para resíduos sólidos urbanos, a gente precisa do conhecimento da composição gravimétrica, ou seja, da composição percentual em massa dos diferentes materiais que compõem essa mistura que são os RSUs. Então, a gente tem matéria orgânica, aqui o termo matéria orgânica em geral faz referência a restos de alimentos, né, e outros materiais, pode incluir alguns outros resíduos urbanos, como eventualmente lodo sanitário, que sobra da estação de tratamento de esgoto. Temos materiais têxteis, metais, vidros, plásticos, papel, papelão, embalagens diversas, enfim, né? A gente pode encontrar de tudo, a gente sabe que pode encontrar virtualmente de tudo nas nossas lixeiras, né? E, então, essa aqui é a composição gravimétrica média nacional, informada pela Brelp em 2020, do total de RSU, 45,3% sendo matéria orgânica, e as outras frações aqui em menor participação, né? Mas a sua presença precisa ser considerada em função das rotas de destinação de tratamento que a gente pode considerar. Então, a partir do conhecimento dessa composição gravimétrica, a gente pode pensar na seleção de rotas de conversão de resíduos em energia. Num primeiro momento, a gente fala de conversão de resíduos em energia, mas é importante ressaltar que também a gente pode ter vários coprodutos gerados, e esses coprodutos são importantes e muitas vezes são fatores determinantes da viabilidade econômica da recuperação energética de resíduos. Então, a gente tem rotas termoquímicas, bioquímicas e a possibilidade de integrar rotas termoquímicas com bioquímicas para otimizar ainda mais a conversão desses resíduos em energia. Por exemplo, a gente pode ter em mente o setor sucroenergético. Não é um setor que tem resíduos sólidos urbanos, efetivamente, né? Mas só para dar um exemplo dessa integração entre rotas termoquímicas e bioquímicas. A gente tem no setor sucroenergético a produção do bioetanol por uma rota bioquímica, né? Por meio de um processo de fermentação, depois de extraído o caldo da cana-de-açúcar, principal matéria-prima no Brasil, é gerado etanol, sobra a vinhaça, que é um efluente que pode ser biodigerido para produzir biogás. Esse biogás pode, assim como o bagaço, entrar no sistema de cogeração de uma usina e ser convertido em energia térmica para suprir as demandas da usina e elétrica para suprir as demandas elétricas da usina, e o excedente de energia elétrica ser exportado, comercializado, né? Então, nesse contexto, a gente pode pensar que resíduos sólidos urbanos, por ter diferentes materiais na sua composição, que a composição gravimétrica nos informa, a gente tem também a possibilidade de pensar combinações de rotas e produção combinada de energia e outros produtos, expandindo, então, o leque de opções e as possibilidades de viabilizar economicamente usinas de recuperação energética de processamento de resíduos. Bom, então, nesse âmbito, só voltando aqui um pouquinho nesse slide anterior, nesse âmbito de rotas bioquímicas e termoquímicas, surge o biogás como um biocombustível que pode ser produzido a partir principalmente da fração de rejeitos orgânicos que compõem resíduos sólidos urbanos, aquela fração mais representativa da composição gravimétrica, tipicamente, né? Lá na ordem de 45%, 50%. Então, daí a gente vai priorizar, entrar na hierarquia da gestão de resíduos, segregar na fonte a fração orgânica do restante, né, para viabilizar a reciclagem dos materiais passíveis de reciclagem e entrar no nível de tratamento, que seria, então,
uma digestão, uma unidade de digestão anaeróbica, onde somente entraria a fração orgânica dos RSUs e seria convertida em biogás e outros energia e eventualmente coprodutos. O biogás tem um coproduto muito importante associado, que é o digestato, que é um biofertilizante agrícola de alto valor nutritivo, né, em termos de adubação, um adubo orgânico, né, que tem um valor bastante importante e pode substituir equivalentes fósseis. Então, a gente tem o biogás de sistemas dedicados de biodigestão, digestão anaeróbia, e temos os aterros com captura de gás ou de biogás, que seriam os ditos aterros energéticos, né? Então, a gente tem na atualidade, junto com essa busca de eliminar lixões, também temos a busca de converter aterros em aterros energéticos, ter sistemas de drenagem do gás produzido naturalmente nos aterros, tratamento desse gás para então ele poder ser empregado como biocombustível em sistemas de conversão para gerar calor, energia, enfim, eletricidade, né? Na rota termoquímica, daí a gente tem tipicamente o processo de incineração, né, que é o mais tradicional. A incineração, esse termo incineração está principalmente relacionado a uma disposição final que tem a prioridade de eliminar massa de resíduos, né? A incineração tem uma capacidade de eliminar na ordem de 90% a 95% o volume de resíduos inicialmente disponíveis, mas quando um tratamento térmico unicamente, não temos a recuperação energética, como é o caso de, por exemplo, crematórios e incineradores de resíduos da área da saúde. Mas os resíduos sólidos urbanos, ao invés de incineração puramente dita, tem adentrado, já tem um mercado em expansão que é o de coprocessamento de resíduos, que tem sido alavancado especialmente pela indústria cimenteira, onde os resíduos entram como um combustível alternativo que vai viabilizar uma substituição de outros combustíveis que o setor tradicionalmente utiliza, dentre esses fósseis, incorporando uma parcela renovável de energia, dado que os RSUs têm uma fração na ordem de 50% de matéria orgânica, que é biomassa, e, portanto, é renovável, CO2 neutra. E, então, nesse coprocessamento, a gente gera calor, energia térmica, energia elétrica, a partir da conversão desses, e também, eventualmente, se a gente combinar a combustão do coprocessamento com gaseificação pirólise, a gente pode gerar outros produtos. Então, no âmbito da geração de biogás, a gente tem o biogás definido pela ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, na sua resolução número 8 de 2015, como gás bruto obtido da decomposição biológica de produtos ou resíduos orgânicos. Então, é um setor em expansão no Brasil. A gente tem mais de 100 usinas espalhadas pelo país, especialmente nas regiões sul e sudeste, e os principais resíduos que têm sido empregados como fontes de biogás são os resíduos agropecuários, suinocultura e bovinocultura, especialmente o gado leiteiro, né? Dejetos de saneamento e os resíduos sólidos urbanos, né? Aquilo que já está no aterro sanitário, aquilo que a gente eventualmente segregue antes de ir para um aterro, assim como efluentes industriais. E segundo dados aí da Associação Brasileira do Biogás e do Biometano, a Biogás, a gente tem um potencial estimado de mais de 40 gigawatts para a geração elétrica biogás no Brasil. Em 2014, capacidade instalada de geração de energia elétrica biogás foi de 70 megawatts, em 2024 já tivemos 466, então a gente pode crescer ainda mais para chegar nesse nível maior. Então, a gente tem bastante resíduo, tem bastante biomassa e precisa de mais investimentos, mais ações para implantar mais usinas e gerar mais energia por meio dessa rota. No contexto da conversão termoquímica, a gente tem um trabalhinho um pouco maior, digamos assim, se a gente quiser praticar aquele coprocessamento,
então a combustão de resíduos, né? A gente precisa primeiro transformar os RSUs brutos em combustível derivado de resíduos, o CDR. Para isso, a gente precisa de etapas prévias de separação de materiais, separar principalmente metais, recuperar aquilo tudo que possa ser reciclado. Um mito que existe, né, nesse contexto dessa hierarquia e da recuperação energética de resíduos é que a reciclagem vai acabar com a disseminação da recuperação energética de resíduos. Mas isso não é verdade, porque a prioridade, conforme mostra essa pirâmide invertida, que é proposital, essa inversão para mostrar que a prioridade é sempre, né, reciclagem, depois tratamento, onde aqui inclui-se a recuperação energética. Então, tem muito de resíduo que a gente pode aplicar aqui no tratamento. A prioridade é sempre retirar o máximo passível de reciclagem e só depois aplicar medidas para recuperação energética. Então, separação de materiais, classificação por tamanho de partícula, secagem, eventualmente, e assim também temos a opção de densificar resíduos também, compactá-los para gerar uma logística mais favorável no seu aproveitamento energético. Aqui a gente tem imagens mostrando combustível derivado de resíduos que passaram por etapas prévias de separação de metais, vidros, inertes diversos, tiveram uma adequação granulométrica, né, aqui em tamanho de partícula, faixa de tamanho de partícula maior, aqui em faixa de partícula menor, aqui CDRs compactados, né, a gente vê aqui pela coloração aqui do material, diferentes frações misturadas, em branco aqui a gente pode dizer que são plásticos, isopor, e esse CDR compactado ele ganha em aspectos logísticos, maior facilidade de transporte, maior densidade energética, né, maior regularidade térmica, enfim, várias propriedades são otimizadas nesse formato. E esse CDR, ele já tem aplicação no setor industrial, como eu disse, o processamento na indústria cimenteira vem crescendo bastante e também começa a ser explorado em outros setores industriais, como celulose e papel, e no setor termoelétrico. Então, o mercado de cimento, ele consome muita energia, já tem compromissos firmados de redução das emissões de gases de efeito estufa, e essa redução ela pode ser conseguida por meio da substituição parcial ou total dos seus combustíveis que predominantemente são de origem fóssil, como o coque de petróleo e o carvão mineral. Então, substituindo, mesmo que parcialmente, de forma gradativa, esses fósseis de referência por CDR, o CDR traz uma parcela renovável, que é oriunda de biomassa, que vai contribuir para a redução das emissões. Mas é claro, né, que a gente tem aí questões de mercado, no mercado de resíduos a serem considerados, né, e que tem que ser cruzados com os interesses do setor cimenteiro. Então, o setor cimenteiro, ele já no Brasil tem evoluído bastante nos últimos anos no uso de CDR como combustível alternativo. A gente vê aqui de 2010 a 2022 que essa participação do CDR aumentou consideravelmente. A gente está aqui num nível de substituição térmica de 25%, sendo 10% a 12%, então, CDR. Outros combustíveis alternativos nesse setor incluem pneus descartados e alguns outros resíduos industriais, né? Então, combustível derivado de resíduos sólidos urbanos e industriais estão aí na faixa de 10% a 12%. E esse setor pretende, até 2050, atingir 50% de substituição dos seus fósseis por CDR. Então, a Associação Brasileira de Cimento Portland e o Sindicato Nacional da Indústria do Cimento lançaram há pouco tempo o programa Cimento Sustentável, que está buscando, então, atingir essa meta de forma conjunta. E a gente vê que o Brasil ainda tem uma fração de apenas 25%, quando outros países como França, Áustria, Alemanha já têm percentuais bem maiores de substituição térmica com CDR de combustíveis fósseis, né? Então, a gente tem que migrar, trabalhar mais para aumentar essa participação, só que isso requer parcerias público-privadas, as PPPs, regulação eficaz, infraestrutura logística e
também depende grandemente de vontade política, dado que a gestão, o gerenciamento de resíduos sólidos urbanos é de competência das administrações municipais, né? Então, a gente precisa de políticas a nível municipal, de leis que definam formas de gerenciar esses resíduos, que viabilizem essas PPPs e que viabilizem que o setor de saneamento básico migre para um novo cenário e se torne mais eficiente e que tenha associado a isso a recuperação energética, a geração de fontes renováveis de energia para o setor industrial, para o setor termoelétrico também e outras opções mais. Na região metropolitana de Curitiba, a gente já tem um exemplo de caso de sucesso. Ano passado eu participei de um evento em Curitiba, onde foi apresentado esse caso, né? Então, a região metropolitana de Curitiba tem, se não me engano, na ordem de 3 a 7, agora eu não lembro se são 3 ou 7 indústrias cimenteiras inseridas nessa região e que fazem o coprocessamento de CDR derivado dos RSUs coletados na região metropolitana. E então tem um programa de reciclagem que segrega com já uma eficiência muito acima da média nacional, o que é passível de reciclagem, e o que sobra de rejeito é transformado em CDR, que essas indústrias cimenteiras utilizam. Bom, e para migrar aqui para a finalização, então, da minha apresentação de hoje, eu trouxe aqui um exemplo de projeto de pesquisa que a gente executou recentemente aqui no NUDAP, na UFSC, em Araranguá, que foi um projeto financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina. Nesse projeto, a gente visou o desenvolvimento de um combustível derivado de resíduos sólidos urbanos e biomassa, na forma compactada. Então, a ideia era combinar resíduos florestais, principalmente representados por serragens de pino e eucalipto, e também casca e palha de arroz, que é uma biomassa residual importante aqui na região sul catarinense, e combinar esses materiais com frações resultantes como rejeitos na etapa de reciclagem, frações de isopor, plásticos de baixa densidade, papel, papelão. Então, foram estudadas as condições, né, de preparar esses materiais compactados na forma de pellets, na ordem de aqui 1 centímetro de diâmetro, aproximadamente, 1 por 1, praticamente. Então, a gente fez vários testes, testou alguns aglutinantes para auxiliar na agregação das partículas e também fez algumas simulações aí para ver o potencial de aplicação desse combustível como fonte de energia. A gente teve uma parceria aí com algumas instituições para executar esse projeto. Bom, então, o gerenciamento integrado de resíduos sólidos urbanos apresenta vários potenciais, mas também alguns desafios para a sua implementação. Então, como potenciais, a gente tem a possibilidade de melhorar o saneamento básico no Brasil, no mundo, né, como um todo. A gente já tem a União Europeia, por exemplo, sendo um grande exemplo de país que já vem há bastante tempo, desde lá da década de 90, trabalhando para melhorar o gerenciamento de resíduos, limitando a destinação de matéria de resíduos contendo um teor X de matéria orgânica em aterros, e isso induzindo, então, ao desenvolvimento de tratamentos antes de chegar algum material no aterro. Então, tem potencial de reduzir custos da gestão de resíduos sólidos urbanos, que são geralmente as maiores despesas das administrações municipais, os contratos para gestão de resíduos para destinação final. A gente tem uma média aí de um custo médio da ordem de 200 a 250 reais por tonelada de resíduo destinado a aterro sanitário, né? Varia um pouquinho se tem o custo do transporte pago para terceiros pelas prefeituras ou se esse transporte é próprio, mas sai nessa ordem de 200, 250 reais por tonelada. Então, se o município aí, né, que gera, que tem uma população aí de Araranguá, 77 mil habitantes, cada habitante gerando uma média aí de 0,8 quilogramas dia, quanto isso dá numa semana, num mês, no ano, quanto que a gente gasta, né?
Então, a gente tem potencial de reduzir esses custos e gerar valor, receita a partir desse tratamento de resíduos alternativo. Oportunidade de mercado na cadeia de logística reversa, desenvolvimento do mercado de recursos secundários, um setor industrial focado na recuperação energética, vai promover o desenvolvimento de outras indústrias, né? E é uma fonte alternativa e renovável de energia. Dentre os desafios, a gente precisa de tecnologias consolidadas para licenciamento ambiental, a gente tem grandes preocupações integradas à recuperação energética de resíduos, principalmente no que concerne a emissão de poluentes atmosféricos tóxicos, né, como, por exemplo, dioxinas e furanos, compostos organoclorados. Então, a gente precisa de tecnologia confiável, né, e bem regulamentada, para que o licenciamento ambiental seja possível. Temos que ter também cuidados para garantia de performance e fornecedores de tecnologia atuando como parceiros no desenvolvimento do setor, né? Então, isso leva à necessidade de uma interação entre os diversos atores, né? Desde administrações municipais, que vão mostrar interesse na busca de tratamentos alternativos, o mercado precisa, né, de sinalização, de aceitação, de utilização dos produtos a serem gerados nesse setor, e as ICTs, né, que têm o seu papel fundamental em pesquisa, desenvolvimento e inovação para essas novas tecnologias serem desenvolvidas. Então, dos 96 milhões de toneladas de CO2 equivalentes emitidas no setor de resíduos do Brasil a cada ano, a gente tem grandes chances de, num curto prazo, reduzir bastante se a gente segregar na fonte, reciclar o máximo possível e desenvolver tratamentos alternativos da destinação em aterro. Então, explorar mais a biodigestão para produzir mais biogás, da fração segregada, preferencialmente da fração segregada de orgânicos que compõem os nossos resíduos de cada dia, e também da conversão dos rejeitos da reciclagem em combustível derivado de resíduos. Então, a gente precisa passar desse patamar de míseros, aproximadamente 4% de coleta seletiva no Brasil, para um nível bem maior. E exemplos de sucesso a gente tem, né? Por exemplo, aqui na União Europeia, como eu comentei, a Agência Ambiental Europeia indicou que com 60% de redução na destinação de RSU a aterros entre 1995 e 2017, a redução nas emissões de gases de efeito estufa foi de 42%. Então, é possível, num relativamente curto período de tempo, né, ter um resultado importante em termos de redução das emissões de gases de efeito estufa. No Brasil, né, gente, apesar daquela situação confortável que a nossa matriz energética mostra, a gente tem algumas observações. Por exemplo, em 2021, a gente teve a pior crise hídrica dos últimos 91 anos, e isso impactou diretamente na nossa conta de energia, né? Então, nesses casos, quando a geração hídrica, que é mais da metade, né, da geração elétrica nacional, quando ela cai, a gente precisa acionar outras fontes, e se a gente tiver mais biogás ou biometano, biocombustíveis, portanto, como fontes de calor, bioeletricidade, tivermos combustível derivado de resíduos sólidos urbanos, que em parte é renovável, e essas entrarem em operação no lugar de carvão mineral nas termoelétricas, por exemplo, a gente pode manter aquela distribuição, aquela participação das renováveis maior nesses períodos também, né? E evitar entrar com os fósseis nesses momentos de crise energética. Então, a gente passa a ter aí novos componentes, né, para contribuírem nesses momentos aí. No caso, o biogás, o CDR. Então, desde a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gente teve o novo Marco Legal do Saneamento, atualizado em 2020, tivemos leis de incentivo à reciclagem, em 2021 surgiu essa lei, e mais recentemente a gente teve a criação a lei que instituiu a transição energética,
a nível nacional e também estadual, né? Então, a gente tem, especialmente aqui no sul catarinense, e também o Rio Grande do Sul, o principal berço carbonífero nacional, né? A gente tem ainda essa questão de que termoelétricas estão ativas a carvão, e a gente está numa busca também pela transição energética dessa geração a carvão, e o CDR, por exemplo, é uma alternativa para co-combustão com carvão e para auxiliar nessa transição. Eu destaco aqui a ABREM, Associação Brasileira de Energia de Resíduos, que é uma associação que está cada dia mais atuante no sentido de incentivar a recuperação energética de resíduos sólidos urbanos. Então, eu deixei aqui destacado algumas notícias recentes, por exemplo, projeções que fazem aqui, ó, de que a gente tem um grande potencial por meio da biodigestão, a partir de resíduos sólidos urbanos, para a região de Porto Alegre, no Rio de Janeiro. A gente tem aí a possibilidade de transformar o lixo, né? Eu não uso esse termo lixo, eu uso resíduos, mas transformar então esses resíduos em energia limpa e contribuir para a saúde pública, né? E claro que precisa de grandes investimentos, né? Mas tudo isso tem sido demonstrado que é possível, que 40 usinas podem, no Brasil, usinas de recuperação energética poderiam já viabilizar o alcance da meta de redução de 30% das emissões de metano até 2030, sem comprometer, por exemplo, o setor agropecuário, que em parte é visto como um grande vilão em relação às emissões de metano, né? Em função da criação animal. E destaco também a Biogás, que é a Associação Brasileira do Biogás e do Biometano, que também tem destacado ações aí para a aplicação do biometano na mobilidade urbana, por exemplo, no transporte público, ônibus a biometano, também nos transporte pesado, caminhões, tratores e outros. Então, tem auxiliado na promoção dessa transição energética, dessa descarbonização da matriz energética nacional. Então, trabalho a gente tem bastante a fazer, né? A gente precisa lutar para colocar aquela hierarquia da gestão de resíduos em prática, promover a economia circular, onde a gente vai reciclar o máximo possível e vai desenvolver todos os elos da cadeia produtiva de forma diferente do sistema convencional, onde a gente extrai recursos da natureza, processa, consome os bens gerados e descarta resíduos. Então, a gente vai migrar para essa economia circular, onde a gente vai aproveitar ao máximo aquilo que a gente extrai como recurso natural, minimizando a geração de resíduos. No NODAP, a gente tem realizado alguns outros projetos, eu citei um anteriormente, mas a gente tem trabalhado aí também com a indústria. Por exemplo, recentemente a gente executou um projeto que foi coordenado pela professora Elise, junto à Klabin. A Klabin, então, buscando o mapeamento de combustíveis de fontes renováveis e análise potencial de aplicação energética em suas unidades. A gente tem trabalhado no contexto da geração de hidrogênio verde, a gente participa da Rede Sul de Hidrogênio Verde, que é um projeto financiado pelo CNPq, que tem coordenação do Departamento de Engenharia Química aqui da UFSC, e também temos participado de outras ações aí para buscar disseminar conhecimento por meio de projetos de extensão acerca do meio ambiente, fontes de energia, e trabalhando aí nas escolas. A gente participa junto com o Labtec de um programa Realidade Aumentada nas Escolas, que é financiado pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, que desde 2022 tem trazido materiais diferenciados para complementar o ensino básico. Então, a pergunta ao final, né, por onde começar, já que temos tanto a fazer? Então, cada um individualmente tem ações que pode praticar, conforme listadas aqui, mas o mais importante de tudo, que eu sempre ressalto para os meus alunos, é que a gente tem uma responsabilidade quando tem o conhecimento, né? A partir do momento que a gente aprende algo, a gente é responsável por colocar em prática, dentro das nossas possibilidades, claro, e também a responsável por disseminar o conhecimento, né? A gente se torna multiplicadores do conhecimento. Então, essa é uma parte bem importante relacionada ao gerenciamento de resíduos sólidos urbanos. A conscientização da população para que cada um faça a sua parte e possa contribuir para os resultados maiores que a gente tem como metas.
Bom, deixei as referências ali listadas, agradeço pela atenção, peço desculpas se extrapolei um pouquinho o tempo e fico à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigada. Muito obrigada, Elaine, pela preciosa palestra, que trouxe, na realidade, alguns temas, na realidade, que tu abordou, que a gente tinha conversado já em aula. Eu vou passar nesse momento, então,